Shabbat Shalom mais uma vez, todos que nos assistem através da TV Sião, a você que está aqui na Rádio Sion. Hoje é Hol HaMoed. Hol quer dizer o dia da semana, Moed vem de festa. Hoje é um dia que cai no meio da festa. Que festa? A festa de Pessah. Mas aí você pode se perguntar, mas a festa de Pessah para os judeus não é lá no 14º dia, né, no crepúsculo da tarde, no mês de Nissan, o Abib? Não. A festa de Pessah, ou Páscoa, para o judeu, são 3 festas em uma só. Quando nós falamos Pessah, eu estou querendo dizer 3 festas, juntas em uma só. Pessah é o jantar especial, no 14º dia do mês de Nissan, que caiu esse ano. Que dia que caiu esse ano? Segunda-feira à noite, foi o jantar. Todo judeu do mundo inteiro, e todo Israel também, celebrou esse jantar. Todo Israel celebrou esse jantar. Com ervas amargas e pães. Mateus, Páscoa se come pão asmo? Meu irmão, não pode ter fermento. Por quê? Porque há uma festa interligada à Pessah chamada de Matzot. A festa dos pães asmos ou Matzot é uma festa que começa na noite do jantar e se estende por 7 dias. E nesses 7 dias, Israel, toda vez que eu falar Israel agora, você vai entender o que eu estou dizendo. Israel é o povo de Deus, judeus e não judeus. Todo Israel retira de suas casas o quê? O hametz, o fermento. E nós ficamos então num jejum de hametz, de alimentos fermentados, de grãos que fermentam, durante 7 dias, 8 dias na diáspora, mas a prescrição da Torá são 7 dias. E nós temos então, no primeiro dia após o Pessah, temos a festa de primícias, ou Bikurim. E esses eventos são muito importantes para Israel. Principalmente Pessah, que é a festa da nossa identidade como povo de Deus. Por que Israel tem que celebrar Pessah? Porque Pessah que dá um senso de pertencimento, de identidade. Então é fundamental você ter essa consciência. Por isso, que no Shabat, que cai nesses dias de festa, que são 7 dias, nós estamos o quê? Nós vamos entrar hoje é Shabat, está sendo gravada essa palavra no dia 19 de abril, hoje à noite nós contamos o 5º dia do Omer, né? São 50, hoje à noite a gente conta o 5º, estamos no 4º, depois de Páscoa. Então, exatamente durante a semana de Matzot, do jejum de fermento. E os rabinos mudaram o estudo que é feito durante o ano, para que fosse feito um outro estudo nesse Shabat especial de Páscoa, de Pessah. E o texto que é estudado hoje, você pode abrir a sua Bíblia comigo, é lá em Shemot, Êxodo, do capítulo 32, verso 11, até o capítulo 36, com os eventos que esses capítulos 32, 33, 34 tratam. E esse evento, pessoal, que os rabinos escolheram para estudar nesse dia, é um evento terrível. Diga, terrível. Em hebraico é norá. Norá. Terrível. A Torá, nesses capítulos, intercede pelo perdão do Eterno aos filhos de Israel. Olha aí, ó. Por que filhos de Israel? Por que a palavra agora, depois do Êxodo, passa a ser Israel? Porque a Torá fala que quando saíram do Egito, o que a Torá diz? Multidão de povos saíram com os hebreus do Egito. Olha Israel sendo formado aí. Só que esse Israel, aos pés do Sinai, comete um pecado terrível. Retaegel, é o pecado do bezerro. Bezerro de ouro. Enquanto Moshe estava lá no cume do monte, recebendo de Deus liberdade escrita em tábuas, que é o que a Torá diz que é, o que a Bíblia diz que a lei de Deus é, liberdade escrita em tábuas. Harut ala luhot, liberdade escrita em tábuas. Enquanto Moisés estava recebendo isso lá da parte do Eterno,
esse Israel lá embaixo, ou pelo menos parte dele, a gente sabe que 1/3 mais ou menos, menos que 1/3, claro, se revolta contra essa liderança de Moshe, acha que Moisés foi morto lá em cima, que ele não vai mais voltar, e convencem Arão, o seu irmão, a fazer para eles um Deus, e a atribuir a esse Deus a saída do Egito. E fizeram então um bezerro de ouro, Egel em hebraico. Deus fica tão irado com este evento, que decide destruir o povo de Israel. Todo aquele povo seria então destruído. E Moshe fala, entra num argumento, talvez uma das partes da Torá mais significativas para mim, porque tem um diálogo fantástico entre Moisés e Deus, onde Moisés faz papel de intercessor, e se não fosse a ajuda dele, Deus teria nos destruído naquele momento. E Moisés tem um diálogo maravilhoso com o Eterno, pedindo para que Deus não destruísse o povo. Você pode ler esse diálogo no capítulo 32, dos versos 11 a 14. Eu não vou ler aqui, porque eu não quero falar sobre isso, mas não dá tempo de falar sobre isso. Mas o desfecho do diálogo é que Deus se arrepende daquilo que havia dito. Deus volta atrás e fala: tudo bem, você me convenceu, não vou mais destruir o povo inteiro e fazer de você um povo escolhido. Eu vou perdoar a iniquidade do povo. E nesse decorrer, né, da história que narra aqui os capítulos 32, 33 e 34, nós temos uma grande promessa de Deus. Temos então a intercessão de Moshe para com o povo, e há nesse diálogo de Moisés com Deus, há uma parte que chama muito a minha atenção, que eu quero só retocar com você hoje aqui. Hoje é dia de festa. Nós temos no judaísmo, nesse diálogo que Moshe tem com o Eterno, os famosos 3 pedidos de Moisés. Você conhece aí na história, a tradição aí que diz que o gênio da lâmpada concede 3 desejos àquele que o encontrar. Uma lenda árabe. Será que isso tem alguma relação com esse trecho aqui que nós vamos estudar? Eu não sei, porque aqui também nós temos 3 pedidos da parte de Moshe. Moshe faz 3 pedidos ao Eterno, nesse seu diálogo memorável e histórico. Ele pede a Deus 3 coisas. E essas 3 coisas devem ser as mesmas que você tem que pedir ao Eterno todos os dias. Moshe ali nos deu uma dica daquilo que iria realmente guiar a vida do servo de Deus, das 3 coisas mais importantes para todo aquele que quer servir a Deus em honestidade, em sinceridade. Devemos aprender com o exemplo, com essa parte da história de Israel tão importante. Quais foram esses 3 pedidos de Moisés a Deus, que são estudados neste Shabat? Olha, abra sua Bíblia em Shemot, Êxodo, capítulo 33, verso 11. Êxodo 33, a partir do verso 11. O texto fala aqui a respeito da tenda, Or Moed, a tenda da congregação, a tenda do encontro, que Moisés armava fora do arraial. E quando ele falava com Deus ali dentro, vinha uma nuvem e cobria aquela tenda. E olha como é que termina aqui o versículo 11. Olha isso. Falava o Eterno a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Yehoshua, o Josué, o seu servo, filho de Num, não se apartava da tenda. E aí começa esse diálogo memorável. Moisés começa dizendo para Deus o seguinte, verso 12:
Disse Moshe ao Eterno: tu me dizes, faze subir esse povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste Matzata Ren Baenai. Você encontrou graça, favor em meus olhos. Verso 13. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, agora vem os pedidos. Número 1. Rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E assim tu consideras que esta nação é o teu povo. O primeiro pedido de Moshe foi um pedido aparentemente, quando eu li isso aqui a primeira vez, contraditório. Porque Moshe vira para o Eterno e diz: olha, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça. O que é um caminho? Derer em hebraico. O que é caminho? Ou netiviá. Netiviá também, caminho de Yah. O que é um caminho? Todo caminho tem uma origem e um destino. Qual é a função do caminho? Levar uma pessoa da origem até o seu destino. Todo caminho tem uma função de ligação. Quando Moshe pede ao Eterno: mostra-me o teu caminho, o que ele está pedindo? Revela a mim como me chegar ao Senhor. Como eu posso ir até o Senhor? Como eu posso ter acesso integral? E olhe que era um homem que conversava com o Eterno face a face. E mesmo assim, ele começa o diálogo dizendo: o Senhor não me informou ainda quem que vai conosco. E nesse diálogo, ele para e pede: eu peço para que o Senhor me mostre o teu caminho. E conhecendo como chegar ao Senhor, eu vou te conhecer, o que ele diz aqui, e esta nação será também considerada o teu povo. Meus irmãos, eu li muitos comentários rabínicos sobre esse diálogo de Moshe, e sobre o evento lá da fenda da rocha, que é logo depois disso. E eu vi que há uma grande confusão nos comentários rabínicos, porque é um texto que deixa no mistério. Nem mesmo os rabinos se atrevem a destrinchar todo o diálogo e o que realmente aconteceu aqui. Até porque a gramática em hebraico é completamente enigmática. Nesse evento da fenda da rocha, a gramática em hebraico não faz sentido nenhum. E outra, Moshe diz que conversava, a Torá fala que ele conversava com Deus face a face, como quem conversa com um amigo. E depois, quando ele pede para ver a glória de Deus, no final do capítulo 33, o Eterno vira para ele e fala o quê? Não, você não pode ver a minha face, porque nenhum homem pode ver a minha face e sobreviver. Mas como que é isso? Se aqui no verso 11 fala que conversava com o Eterno face a face, e aqui no 20 fala que não conversava? Mas hoje eu não vou falar sobre isso, porque isso já foi ensinado a uma ministração gratuita na internet, chamada A Divindade de Yeshua. Você vai pesquisar e lá eu explico sobre essa questão aqui, porque hoje eu quero falar sobre os pedidos de Moshe. E o primeiro pedido de Moshe foi o quê? Mostra-me o teu caminho, mostra-me como eu posso me achegar, quando eu posso chegar no Senhor, para que eu conheça o Senhor e ache verdadeiramente graça aos teus olhos. Detalhe para você, na minha opinião, e aí tem que ser assim, porque há muitas interpretações sobre isso, mas na minha opinião, Moshe não se referia aí à Torá como sendo o caminho a Deus. A Torá sim, a lei de Deus mostra a Deus.
Mas o que ele está pedindo aqui é outra coisa. Por quê? Porque ele já tinha recebido o quê? O que ele recebeu lá no Sinai? A Torá. Ele já conhecia a Torá. Ele já conhecia a Torá. Então esse caminho que ele pede para conhecer não era a Torá. Esse caminho que ele pede para conhecer refere-se à sua pergunta anterior. Tu não me revelaste quem tu irás enviar conosco. Na minha opinião, ele se referia a um ser, não a um objeto, não a uma metodologia, mas a alguém. Quem há de enviar conosco? Quem você irá, quem tu irás enviar conosco? Revela a mim o teu caminho. Qual é a forma que eu consigo chegar ao Senhor? Você entende que o desejo de Moshe era conhecer a glória de Deus na sua totalidade? O que quer que acontecia aqui, quando ele tinha essas revelações, para ele ainda ficava um espaço, um vácuo. Ele queria conhecer realmente a Deus, de uma forma nunca antes conhecida por homens. Talvez só por Adão lá no Éden. Mas aqui ele pede que eu possa conhecer o teu caminho, que eu possa conhecer a forma como posso chegar ao Senhor. Abra sua Bíblia em João, capítulo 14. A mesma pergunta que os rabinos fazem há 3.500 anos, os discípulos de Yeshua fizeram com ele. Um evento aqui de Sukkot, Yeshua dá uma palavra para os discípulos. Capítulo 14, verso 1 de João, Yohanan. Não se perturbe o vosso coração, crê em Deus, e assim também vocês crerão em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Parênteses, Yeshua não está falando aqui de um céu pós-morte. É claro que ele diz, olha, eu vou preparar lugar e voltarei e vos receberei, para que onde eu estou estejais vós também. O que ele está querendo dizer aqui? Que a realidade de onde Yeshua estiver, será a mesma realidade dos seus discípulos aqui na terra. O mesmo reino que Yeshua estará aguardando o seu retorno com o Pai, será manifesto aqui na terra, através da vida dos discípulos. A mesma autoridade, as mesmas maravilhas, a mesma lei que rege os céus, regeriam a terra através da vida dos discípulos. Onde vocês estarão aqui, como se estivessem comigo. Por quê? Porque vocês atuarão no meu poder. Vocês viverão na terra a realidade do céu. O que é isso? Eu dar ordem para o enfermo ele ser curado. Eu dar ordem a uma tempestade e ela cessar. Isso tudo é uma realidade do céu, que através de Yeshua ela é vivida aqui na terra. Por que eu sei que Yeshua diz isso? Porque a preocupação de todo judeu, e Davi escreve muito sobre isso, é o quê? Quem habitará no teu santo monte? Quem habitará no seu santo monte? Quem habitará na tua casa, Senhor? O sonho de todo judeu devoto a Deus era montar uma tenda do lado da casa de Deus. Para quê? Para que ele tivesse comunhão com Deus o tempo todo. Davi termina alguns salmos dizendo, e habitarei na tua casa para todo sempre. O sonho do judeu é habitar na casa de Deus. E Yeshua deixa claro aqui, eu na casa de meu pai não fica preocupado não. Habitar do lado de Deus é algo possível. Não fisicamente, mas o quê? Em espírito. Você pode viver uma vida através do Filho de Deus, onde você tem um relacionamento e uma comunhão com Deus, como se estivesse morando ao seu lado, na sua casa, na sua habitação.
Então isso aqui é uma outra palavra também, que já foi ministrada aqui, que não vem ao caso. Mas voltando, Yeshua dá então essa dica para os discípulos. E eu vou preparar esse lugar para vocês. É possível que vocês habitem como na mesma realidade de que onde eu estou. Olha aqui, ó. Vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Eles estavam longe aqui de morrerem, os discípulos. E aí ele fala no verso 4: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Tomé questiona: Senhor, não sabemos por onde vais, como vamos saber o caminho? Como é que eu vou saber chegar até o Senhor, se eu não sei onde o Senhor está indo? Olha o que Yeshua respondeu: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém chega ao Pai, senão por meu intermédio. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. E Filipe replica: Senhor, mostra-nos o Pai, isso basta. Disse-lhe Yeshua: Filipe, há tanto tempo estou com vocês e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como é que você pode dizer, mostra-nos o Pai? Não crês que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Yeshua dá a dica. Ele foi apontado pelo Pai como o único caminho a Deus. Ele é o único caminho a Deus. E eu digo a você, os homens do Senhor ao longo da história, muito antes da vinda de Yeshua em carne, todos os homens que tiveram um encontro com Deus, tiveram um encontro com seu Mashiach, tiveram a revelação do seu Mashiach, do seu ungido, antes da vinda de Yeshua. Esses homens de Deus como Moisés, como Abraão, como Davi, o Mashiach se fez presente, foi revelado a esses homens, e o desejo de Moshe era tão grande de conhecer esse caminho, que ele diz: mostra-me, mostra-me o teu caminho. O que Moshe pede, para que ele conhecesse aquele que representa o caminho até Deus. Meu irmão, não há outro mediador, não há outro caminho, não há outro acesso ao Deus Criador dos céus e da terra, a não ser pelo seu escolhido, pelo seu ungido, a saber, Yeshua Anotzri, Yeshua o Nazareno. Desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, isso já estava valendo. Ele sempre foi o único caminho de revelação a Deus. E sabendo disso, é uma dica para você entender esse mistério aí de conversava face a face e ao mesmo tempo não conversava. O que era isso? Com quem ele conversava? Ou quem começou a se manifestar a ele? Meus irmãos, Yeshua é o único caminho, é a única forma do homem compreender Deus com a sua limitação carnal. É o Filho, não tem como. Ele é o único acesso, o único caminho ao Pai, e ele se autodenomina. Nós não sabemos o caminho para onde o Senhor vai. Meu amigo, eu sou o caminho. O acesso ao Pai é dado através da minha pessoa, da minha obra. Moisés pede para que lhe seja revelado a natureza do Filho de Deus. E ele diz: se eu conhecer este caminho, uma pessoa, não é um lugar, é uma pessoa, e se eu o conhecê-lo, eu conhecerei a ti. Olha o que Yeshua está falando aqui em João. Mostra-nos o Pai. Eu estou aqui todo dia, você ainda pede para mostrar o Pai? Quem conhece a mim, conhece o Pai. Nós estamos em unidade, Ele me enviou. Eu não faço nada que Ele não ordenou. Tudo que eu faço vem dEle. Sou um com Ele.
mostra-me o teu caminho. E é interessante, porque os discípulos judeus de Yeshua, que apregoavam as boas novas a Israel e às nações na época, no primeiro século, quem chamava esse contingente de cristão ou cristianos, os do partido de Cristo, eram os gregos. Os de dentro não se chamavam de cristãos. Cristãos foi um nome que veio de fora para denominar esse movimento. Qual era o nome que os de dentro se identificavam? Mateus, como é que nós vamos saber disso? Tem aqui abra a sua Bíblia em Atos 24. Olha. Paulo está aqui diante de autoridades cíveis, especialmente de Félix. E ele apresenta perante a liderança judaica que estava o acusando, ele apresenta diante do governador a sua defesa. Ele estava sendo acusado, então estavam lá os acusadores, e ele foi dado a ele a palavra para que ele se defendesse perante os seus acusadores e perante o governador. Olha isso. Atos 24, verso 10. Paulo, tendo-lhe o governador feito o sinal que falasse, respondeu: sabendo que há muitos anos, está falando para o Félix, né? Sabendo que há muitos anos tu és juiz dessa nação, sinto-me à vontade para me defender. Visto poderes verificar que não há mais de 12 dias, desde que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo lá em Jerusalém, discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, ou em sinagogas ou na cidade, nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Verso 14. Porém, confesso-te que, segundo o caminho, a fé inicialmente era conhecida como o caminho, os do caminho. Que caminho? Que caminho? O caminho que leva a Deus. Quem é o caminho? Yeshua. Segundo o caminho, a que chamam seita. Olha aí, meu irmão. Quem estava chamando aqui de seita? Os acusadores de Paulo. Comunidade judaica. Judeus que criam Yeshua eram seita para eles. Até hoje é. Só que hoje quem não chamam de seita não são mais tanto nossos irmãos compatriotas segundo a carne. São gentios. Segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais. Olha aí. Acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a Torá e nos escritos dos profetas. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso, também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Amados, o caminho a que Paulo se refere, o caminho que Moshe pede para ter revelação, é o próprio Yeshua. Yeshua era o nome o qual essa primeira fé tinha lá em Israel. Não eram chamados de cristãos pelos discípulos de Yeshua, eram chamados de os do caminho. Os do caminho. Tem irmão da casa aqui que todo dia posta lá no Facebook: bom dia para os do caminho. Todo dia ele posta. Entendeu? Entendeu a nomenclatura que era utilizada lá atrás? Volta lá para Êxodo. Vamos já encerrar.
Então ele pede para ter revelação de Yeshua, o caminho que leva a Deus. E considera que essa nação é o teu povo. Êxodo 33, 14. Respondeu-lhe: as minhas faces, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moshe: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como há de se saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco de maneira que somos santos, separados, eu e o teu povo, de todos os outros povos da terra? Qual é o segundo pedido de Moshe? O primeiro: revela a mim o teu ungido, o teu caminho. Que é uma pergunta que você deve, é um pedido que você deve fazer a Deus todos os dias. Ninguém vem ao Pai senão por mim, não tem outra. Conheça Yeshua, aprenda com o ensino de Yeshua, receba o poder que Yeshua logrou, e você estará conhecendo o verdadeiro poder do Deus Criador dos céus e da terra. Depois, rogo-te que a tua presença vá conosco. Não nos faça subir deste lugar, se a tua presença não for conosco, e essa presença vai acarretar numa separação. Amados, o que Moshe está pedindo aqui como segundo pedido? O que é uma pessoa andar na presença de Deus? O que é a prova que uma pessoa está na presença de Deus? Você pode me explicar? Quando você vê uma pessoa assim, você fala assim: essa pessoa está andando com Deus, essa pessoa tem um andar diferenciado, essa pessoa tem uma vida diferenciada. O que é a presença, parim? O que é a presença de Deus andar com alguém? Sabe como nós entendemos isso no judaísmo? Abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 16. Você vai entender aqui que Yeshua dá uma ordem e promete que Deus estaria com o povo, Deus estaria com os seus discípulos. Quando Yeshua ressurge dos mortos e aparece aos seus discípulos, em Marcos capítulo 16, olha o que ele diz aqui no verso 14. Finalmente apareceu Yeshua aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto, já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai as boas novas a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Atenção, 2 pontos. Olha aqui a presença de Deus com alguém, como que ela era refletida. 2 pontos. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Quando a presença de Deus acompanha alguém, os sinais e as maravilhas são vistos. O grande sinal para a humanidade, que Deus que acompanhou Israel durante 40 anos, era o quê? Era um sinal diário. Sinais diários. Era um pão que caía do céu. Era uma coluna que dava sombra de dia. Era uma coluna de fogo que os aquecia à noite. Era monte fumegando. Era rocha dando água. E assim por diante. Se a presença de Deus está conosco, nós temos que manifestar esses sinais em nossas vidas. Nós temos que agir no sobrenatural de Deus. Sinais não são a coisa mais importante, mas são necessários. Eles servem de testemunho aos incrédulos. O crédulo, a pessoa que crê, não precisa de sinal. O sinal é para quem não crê. Sinais são
necessários. Abra também a sua Bíblia rapidamente em Mateus 22. Alguns perguntam para Yeshua sobre se na ressurreição vão se dar em casamento, se não vão casar, se vão casar, e aquela confusão toda. Verso 29 de Mateus 22, Yeshua responde: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. A incredulidade nos sinais de Deus leva o homem ao erro. O ceticismo, a incredulidade, a ignorância em relação aos sinais e maravilhas que Deus opera, leva a pessoa ao erro, à ignorância. Não se torne uma pessoa cética. Não se torne uma pessoa incrédula. Não se torne uma pessoa dura. Creia. Deus se manifesta nos dias de hoje. E esses sinais vão nos acompanhar. Porque eles serão necessários na nossa caminhada. Para testemunho aos que nos ouvem. Estes sinais, acompanhados de frutos, serão os elementos que irão legitimar a nossa mensagem. É o conhecimento, são os sinais e são os frutos. Cuidado também, né? Cuidado. Porque só o sinal também, sozinho, não legitima ninguém. Porque Yeshua alerta lá em Mateus 24, nos últimos dias aparecerão falsos profetas e farão o quê? Sinais e maravilhas. Mas como é que você vai discerni-los? Pelos frutos. Pelos frutos. Mas os sinais são importantes, assim como os frutos. Então o Eterno pede, o Moshe pede ao Eterno, para que esteja sempre acompanhado desses sinais. E o último pedido, olha aí. Deus fala com Moshe lá em Êxodo 33, no 17. Eu vou fazer isso que você pediu, porque você achou graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo nome. Então Moshe disse, terceiro pedido. Então o primeiro foi, mostra-me o teu caminho. O segundo, que a tua presença vá conosco. E o terceiro agora, veja aqui, verso 18. Então ele disse, Moisés diz ao Eterno: rogo-te que me mostres a tua glória. Talvez esse seja o pedido mais importante dos três. O que é uma pessoa ver a glória de Deus? Nós já falamos aqui dos sinais, da presença de Deus com alguém. Mas o que é alguém ter visto a glória de Deus? O que é isso? Como se traduz esse pedido de Moshe? Mostra-me a tua glória. O que ele está pedindo na verdade? Que eu tenha o quê? Experiências. Experiências verdadeiras. Que eu não te conheça só de ouvir falar. Mas que eu passe por uma experiência de quem o Senhor tocou. Para que eu passe por uma experiência de libertação, de cura, de restituição, de restauração. Não é suficiente conhecer a Yeshua, não é suficiente ter sinais nos acompanhando, mas também devemos ter o quê? Experiências genuínas de fé. Meu amigo, são as experiências íntimas que nós temos com Deus que irão aprofundar as nossas raízes da fé. Essas experiências pessoais com a glória de Deus, nas nossas vidas, não na vida de terceiros. Moshe pediu, mostra a mim a tua glória.
Eu vejo a tua glória no povo, eu vejo a tua glória nos céus, eu vejo a tua glória nas guerras, eu vejo a tua glória no tabernáculo. Mostra a mim agora, a mim, a tua glória. São essas experiências pessoais, principalmente a experiência de um novo nascimento genuíno e verdadeiro. E experiências a partir de então, diárias com esse Deus. Essas experiências é que solidificam os seus pés no momento da tribulação. Yeshua traçou algumas parábolas em relação a isso. O sujeito está lá, ele acha que ele é sólido, ele acha que a fé dele é sólida, mas aí vem uma tribulação, vem a tormenta, e o que lhe acontece com as bases? São levadas pelas águas. E sem base, a estrutura não subsiste. Quantas pessoas têm bases aparentemente fortes, e que passam por momentos de tribulação, e depois são vistas o quê? Regredindo, caindo, negando a própria fé. Por quê? Porque houve uma carência de experiências genuínas individuais. Meu amigo, Deus não tem neto. Deus não tem netos. Ele tem filhos. A experiência de meu pai me abençoa, mas ela não substitui a minha experiência. Vocês entendem isso? Eu tenho que construir a minha fé em cima das experiências dos meus discipuladores, mas eu devo buscar, acima de tudo, as minhas próprias experiências. É esse andar diário, é essa devocional diária, é você se colocar aos pés do Eterno de Israel, através do seu Filho, diariamente. E através dessas tribulações, através muitas vezes de uma tormenta, você tem a oportunidade de experienciar o caminho, experienciar a presença e ver a glória de Deus. Se não houvesse o evento do Êxodo, os israelitas jamais conheceriam o caminho, veriam a presença de Deus, nem a glória de Deus. Aos pedidos de Moshe. Muitas vezes uma tribulação chega até a sua porta, não para te destruir, mas para te fortificar. É uma oportunidade que Deus nos dá de fortificarmos as nossas bases, de buscarmos mais a Ele. Por isso que eu sempre oro a Deus, falo, Senhor, eu quero te buscar com ímpeto, quero te buscar desejando todos os dias, e essa busca eu quero que seja uma constante, que o Senhor não me deixe passar por tribulação nenhuma para te buscar mais e mais. Tem gente que só busca a Deus na tormenta. Aprenda a buscar a Deus diariamente, e talvez Ele te poupe de muita tribulação. A tribulação vem para aprimorar. Eu já disse aqui, a bonança é a pior coisa que pode acontecer para o crente, para o discípulo, servo de Deus, porque tende a imputar no discípulo o quê? Uma comodidade, né? Estou aqui como, está tudo bem, e aí ele fica estagnado. Aí Deus tem que deixar acontecer algumas provas aí, para formar nele, para que ele conheça o caminho, para que ele veja a presença de Deus, e para que ele veja a glória de Deus. Isso acontece com todos nós, num momento ou outro na nossa vida. Então que os 3 pedidos de Moshe sejam também nossos 3 pedidos diários, amém, pessoal? Nós queremos ver também a cada dia conhecer o caminho de Deus. Queremos conhecer a cada dia mais esse que se diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. O único caminho que leva a Deus. Eu quero conhecer mais dessa pessoa todos os dias da minha vida, porque conhecendo-o, estarei conhecendo também aquele que lhe enviou.
Eu quero que as faces de Deus me acompanhem nessa caminhada pelo deserto. Você está caminhando num deserto. Você acha que você já chegou em Canaã? Meu irmão, Canaã eu vejo ela só no mapa, porque eu olho para o horizonte e não vejo nada. Eu tenho esperança, eu sei que ela existe. Eu sei que eu estou próximo, mas eu não consigo ver nada. É uma caminhada de fé. Pelo contrário, eu elevo os olhos para os montes, eu vejo a violência, egoísmo, são ditaduras, eu vejo ignorância, eu vejo o povo se afastando de Deus. Olha a capa da revista Veja essa semana, mais uma barbárie acometendo o país. Onde é que nós vamos parar, meu irmão? Assistir o jornal do meio-dia, esses jornais locais, parece filme de terror. Onde é que nós vamos parar? Não é só aqui não, está no mundo todo. Aqui talvez mais desenfreado que outros lugares. Mas isso está dentro do homem. E está crescendo, você nota que está crescendo? Está aumentando? O que está aumentando é a violência dentro do homem. E isso está sendo externado. O homem está ficando um ser pior com o tempo. As tecnologias não estão nos ajudando. Estamos nos tornando piores seres humanos com os desenvolvimentos tecnológicos que temos. Por que isso, hein? Fruto do distanciamento que temos da lei de Deus e do próprio Deus. Antigamente, menino ganhava de presente arma de brinquedo, né? Ganhava. Eu já ganhei, meu pai me deu uma metralhadora de brinquedo quando eu era pequeno. Brincava com aquilo, kit de soldado, já viu isso? Era um kit policial. Vinha lá algema, cacetete, uma arma de plástico. Hoje em dia você tem que proibir da arma de brinquedo para menino. Porque o ser humano está tão pior que aquilo ali é um incentivo direto à violência. Eu sou a favor, sim. Um dia eu comprei para o Daniel um revolvinho espacial, um trem que tinha um laser lá, e caiu na besteira de levar para a escola. Não pode mais! Porque o ser humano está mais violento. E essas coisas o incitam de uma forma que não incitava antigamente. Hoje em dia você tem adolescente entrando na escola e matando o outro, matando o professor, matando aluno. O ser humano está piorando, meu irmão. E onde nós vamos parar? Então nós, representantes do reino de Deus aqui na terra, temos que ter esses 3 pedidos constantes diante de Deus, todos os dias. Por que você não ora assim todos os dias? Mostra-me o teu filho a cada dia na minha vida. Que os teus sinais me acompanhem. Que o teu livramento seja constante. Que a minha separação seja visível entre as pessoas. E mostra-me, Senhor, a tua glória a cada dia. Assim, nós seremos soldados que faremos frente a essa leva do mal, esse eixo do mal. Eu concordo lá com o Bush pai, é um eixo do mal, mas não geográfico. Espiritual. A humanidade tem colhido os frutos do distanciamento de Deus. E nem fazendo filmes, né? Lançaram o filme aí de Noé. Apesar das características desse filme, nem com um filme desse que mostra lá um pouco lá, ainda que distorcida, mas mostra lá uma só destruição da humanidade, Deus destrói, Deus decide dar cabo, nem isso vai fazer a população se arrepender, você sabia? Você acha que o povo está indo assistir o filme, está voltando, ai, por que nós estamos tão maus assim, né? Puxa vida. Não, o povo não está nem aí para nada. O povo quer ver sangue. O povo vai no cinema para ver a água matando todo mundo lá no dilúvio. Ninguém está entendendo a mensagem da Torá. A natureza já está vomitando. Você sabia que a natureza volta contra nós o mal que fazemos a Deus? O princípio da Bíblia é a natureza volta contra-se a humanidade em decorrência da nossa desobediência a Deus. Olha aí, vocês estão vendo aí. Terremotos, maremotos.
Montes Claros, você vira na terra dos terremotos. O que é isso? Catástrofes. Uma embarcação cheia de alunos aí, olha que desgraça isso. Então, meus irmãos, voltemos ao caminho de Deus. E que a presença de Deus seja manifesta nas nossas vidas todos os dias. E que possamos ver a glória de Deus. Que Deus nos abençoe nesse dia. Hag Kasher Vesameach, uma feliz festa, uma festa Kasher para você de Pessa. E que nós possamos lembrar de quem é a nossa Páscoa. Quem é o nosso Cordeiro que tira, não só que afasta o destruidor de entrar nas nossas casas, mas aquele sangue que tira o pecado e a natureza do mal das nossas vidas. Vamos ficar de pé e recebemos a oração final. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante o seu rosto e ponha em você a paz. Receba esta bênção e retorne hoje às 19 horas para o memorial, uma palavra especial sobre Pêssar. Yivarechecha Adonai ve'yishmerecha, Yair Adonai panav lecha vichuneka, Isa Adonai panav elecha vayasem lecha shalom.